Senhoras e senhores, meninas e meninos, moças e rapazes. Ai, 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 até assustei agora, Rainer. É o microfone mais sensível que você trouxe para o nosso quadradinho, não é? O Rainer falou, Ney, cuidado na hora de você falar. Agora nós temos um microfone que é muito sensível para você não agredir os ouvidos das pessoas. E aí eu já comecei daquele jeito. É a força do hábito, é um comportamento. Mas a gente vai mudando, porque a melhor coisa que nós temos na vida é a condição de mudança. Nós podemos mudar. Podemos fazer previsibilidade do futuro, né? E podemos mudar o futuro se a gente quiser, de acordo com a nossa mudança de comportamentos, hábitos e crenças. Mas essa conversa eu vou deixar para um outro dia. Agora, nós vamos falar sobre famílias. Quem está comigo é uma doutora muito jovem, mas que está fazendo muito sucesso. Ela é especialista na área de direitos das famílias. Por que direito das famílias? Porque existem, ela estava me informando aqui hoje, vários tipos de famílias. Homoafetiva, são crianças que são criadas por tios, avós, vizinhos, e tem termos e conceitos que estão sendo criados a cada dia. É o Red Pill. O que é Red Pill? É de arrepiar os cabelos do carpete. Quando você souber o que significa isso, não é? Trisal, afinal de contas. Pode ou não pode? Vai pesquisando aí. O que é trisal? E já vai dizendo aí, se pode ou se não pode. Se você quer viver um trisal ou se você não quer viver um trisal. É, meu amigo. E também, mãe solo. Será que tem muitas mães solo por aí? Será que tem muitas mães que criam seus filhos sozinhos por aí? Quais são os direitos? Quais são os deveres? Quais são os mitos? Tudo isso vai ser esclarecido aqui hoje, nesse cast poderoso, no quadradinho que mais cresce no Brasil. Eu tenho fé que ele ainda vai arrumar a música de Rufem os Tambores. Que rufem os... Ele arruma tanta coisa, né? Já ele arruma... Que rufem os tambores. Com vocês, a nossa convidada, doutora Camila Faria. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, Ney. Eu fico muito feliz, viu, pelo convite. Muito obrigada. Sim, mas o convite aqui, ter feito para você, doutora, não é por um acaso. Nada acontece por um acaso. É porque nós realmente estamos querendo entender sobre essas questões familiares, sobre pensão alimentícia. Se essa coisa de você fazer um acordo, né, com seu cônjuge, sem papel na mão, sem colocar o judiciário, se isso vale, se isso não vale. Se é o que ele diz ou o que ela diz que pode. Afinal de contas, também tem mulheres que abandonam seus lares, né? Sim. Não são só os homens. Sim. Tem mulheres também que abandonam os seus lares. Sim. De repente tem até uma dessas aí vendo a gente agora. De repente tem aí até alguns deles aí vendo. E talvez fique até chateado e queira mudar de canal. Muda não. Fica por aí, porque aqui você vai aprender muita coisa. Doutora, eu vou começar aqui por essa questão. Vários tipos de famílias. Porque antigamente só tinha um tipo de família ou só se reconhecia um tipo de família, que era o cônjuge, o homem com a mulher e vice-versa, e agora existem vários outros tipos de família. Esclareça isso pra gente, por gentileza. Sim, comumente, né, nós verificamos assim que existia sempre existiu o homossexualismo, tá? Sempre existiu essa questão dos relacionamentos não tão comuns. A pluralidade. Isso, sempre teve pluralidade. Sempre existiu, só que as pessoas nunca enxergaram isso como comum. Ah, é? Né? Então, o que é comum? O que era comum? A família ser constituída por uma mulher, por um homem e pelos filhos. E aí tem uns filhinhos. Quer dizer, tem a mulher, tem um homem, tem uns filhinhos. Tá todo mundo ali. Isso era antigamente, como você falou, então não é que só tinha esse tipo de conceito familiar.
Mas é porque não era reconhecido, é isso? Isso, não era reconhecido por influência também da igreja, porque a igreja sempre teve grande influência nas relações, tanto familiares como nas relações políticas também. Sim. Então, o que tinha era esse estilo de família e não se discutia outro tipo de família. Pronto, acabou. Homem com homem, mulher com mulher. Isso não se discutia, não era visto como algo correto, era visto como pecado, ainda é visto, né? A Sim. prática de homossexualismo é vista como um pecado para certas doutrinas, né? Sim. De igreja. Mas hoje, o que a gente tem hoje é uma pluralidade de relações, de famílias, vários tipos de famílias sendo aí integradas à nossa sociedade, e conforme a nossa sociedade esteja evoluindo, as leis têm que seguir essa evolução da sociedade. Então o STF, o STJ e os tribunais, eles têm que seguir esses novos costumes, né? Essa tendência da comunidade. Exato. E aí o que acontece? Eu quero mesmo falar, já que tem todos esses termos, esses conceitos, né? Aí a gente fala sobre pensão alimentícia. Sim. Pensão alimentícia é o que mais me preocupa em todos esses casos, porque se existe um relacionamento ali, seja de homem com mulher, homoafetiva ou não, existe uma criança, normalmente uma criança que está ali. E essa criança é que mais me preocupa. E eu gostaria que a senhora me falasse sobre essa criança, como é que ela fica quando esse casal, eles se separam? Como é que ela fica? Quais são os deveres de quem deixou a criança? Quais são os deveres, os direitos de quem está com a criança? Direitos e deveres de cada um. Primeiramente, eu queria falar o que é comum. O que é comum de se acontecer. Quando há uma separação ali entre o casal, normalmente os filhos ficam com a mãe. Existe até uma frase, né, que os filhos são da mãe. Ah, é? E essa criança fica com a mãe, na maioria das vezes. Isso não acontece sempre. Existem pais que ficam ali com a guarda dos filhos. Isso também acontece. Mas, assim, comumente o que acontece é filhos ficarem com as mães, tá? Então, isso é meio que um direito pré-estabelecido para a mulher. Na maioria das vezes, sim. Por quê? Porque o pai, ele pode discutir, sim, a guarda dos filhos. Só que o judiciário encara que a guarda vai ser da mãe. E é até polêmico eu falar isso, porque, assim, tanto o pai quanto a mãe, eles têm os mesmos direitos e deveres perante os filhos. Porém, como a criação dos filhos sempre foi ali destinada à mãe, naturalmente, se ela tem ali os requisitos para ser tutora ou guardiã daquela criança, a guarda vai ser dela. Né? Então, assim, para um pai conseguir a guarda de um filho hoje no judiciário, existem várias coisas que vão ser analisadas. Se essa mãe realmente tem condições de criar os filhos, se ela não tiver, essa guarda passa para o pai. Se houver indícios de alienação parental, por exemplo, que é realmente fazer aquela lavagem cerebral no filho, para que ele enxergue a figura paterna ou materna de forma negativa. Ele tem direito? Até a partir de qual idade? A criança tem direito de escolha? A criança tem direito de escolha. O juiz, ele ouve a criança a partir dos 12 anos. É comum que eles escutem a criança a partir dos 12 anos de idade. A preferência dela é colocada ali à mesa? É considerável. Considerável? É considerável. É um dos polos ali que o juiz vai analisar. Se ela disser que eu quero ficar com meu pai... aquilo ali vai pesar na decisão do juiz. Pesa também, mas não é só isso que é observado. Pode ser que a criança fale, quero ficar com o meu pai, e o juiz entenda que o melhor é que fique com a mãe. Na verdade, o que se faz é uma análise completa daquela situação familiar. Por isso que os casos de família, né, casos que envolvam família, são tão complexos, porque cada caso é um caso. Então, o juiz, ele vai verificar como é aquela relação familiar, para ver se estabelece ali um sentido para aquela guarda ser ou para o pai ou para a mãe.
Eu vi ali que realmente existe dentro da escolha, ou da decisão, escolha não, da decisão do juiz, é sistêmico, né? Ou seja, ele vai ver todos os pontos possíveis para decidir Isso. se fica com o pai ou se fica com a mãe. Tem algumas coisas que me intrigam. Te Uhum. confesso que tem algumas coisas que me intrigam. Nesse tempo que nós estamos vivendo, e não só eu que sou publicitário, não é, jornalista, sou comunicador, como a maioria das pessoas elas estão confusas do que elas falam, do que elas não falam, do que elas discutem, do que elas não discutem. E eu estou aqui para desmistificar. Eu não sou aquele jornalista que vai chegar aqui e vai dizer que sabe tudo porque eu não sei. Muito pelo contrário, eu estou aprendendo muita coisa agora. E aí eu vou desmistificar algumas coisas que eu tenho certeza que para você também vale a pena eu perguntar, você ouvir e a gente junto compreender. Sim. A gente está vivendo uma época em que parece que é todo mundo igual, né? Porque a gente vê nas Olimpíadas ali, por exemplo, algumas competições onde pessoas de sexos diferentes elas podem competir de igual para igual. A gente vê isso, né? E aí a gente vê que também existe essa condição igualitária, né? Igualitária em vários outros aspectos da vida, né? E que não é para ser diferente mesmo, principalmente no que se diz respeito à valorização humana. Não é porque é homem que tem que receber de uma forma e mulher tem que ser menosprezada e receber menos. Não é isso. Não pode Isso. acontecer. Isso já deveria ter acabado há muitos séculos. Mas, enfim, com essa questão toda, não fica parecendo que a mulher, que a senhora me falou agora há pouco, que a mulher até tem um direito a mais que o homem, pelo que eu entendi. E esse direito seria baseado em quê? Já que as coisas estão parecidas, tá parecendo que tá tudo muito igual hoje em dia. Não, peraí. Vamos voltar, rebobinar a Eu fita, preciso entender se eu tá? entendi. Eu preciso entender se eu entendi. O que que acontece? O que que o judiciário Sim, entende hoje? sim. Que os pais, ele tem os mesmos direitos perante os filhos. Os dois juntos. Essa é a judiciário. regra. Isso é o que o judiciário entende. Mas o que que acontece na prática? Normalmente, os filhos ficam com as mães. E é por isso que existe tanta mãe solo. É esse normalmente que me incomodou. Que eu perguntei por que normalmente? Se tá tudo tão parecido. Porque esses pais, eles abandonam os filhos. Ah, é pelo abandono, vem pelo critério do abandono. Vem pro que Não a mãe, do direito. Se fosse isso. diferente, se a Se mãe fosse abandonasse. diferente, aí o pai, ele seria o tutor daquela criança. A mãe saiu de casa e deixou as crianças lá. A mãe saiu, sumiu. Aí depois ela vem, o juiz ele vai ter isso também como critério a favor do pai. Sim, com certeza, porque Entendo. o que que acontece? Quando o pai ele abandona os filhos, a mãe não tem escolha, ela tem que ficar. Sim. Se ela não fica, o filho vai E para é normalmente o homem que a abandona. Sim, O lar. E Sim. abandona os filhos. sim. E aí o que que acontece? Abandonou. Ô Ney, o camarada tá me vendo aqui agora, não, mas não abandono não, eu só resolvi, abandonou, tá? Abandonou. Eu tenho 30 anos de casado e eu sou do tipo ainda, não sei se é antigo, se é certo ou se é errado no seu ver, que você precisa cumprir a sua palavra diante de Deus e da família, ok? Essa é a minha visão. Aí se saiu, arrumou outra mulher. Eu até acho que se o camarada ele saiu e ele virou padre, tá perdoado. Tá perdoado. Ele virou padre, resolveu virar padre, tá tudo bem. Agora, se ele arrumou outra mulher, ele abandonou. Vamos dizer que tem abandonado. E a pensão alimentícia? Como é que é feito? Qual o critério? Porque eu vejo algumas coisas que me parecem muito covardes. Uma mãe que recebe R$200 de pensão. Não dá para uma sentada de cerveja daquele indivíduo gastar numa mesa. Quais são os critérios para se pagar a pensão alimentícia aqui no Brasil? Primeiro que, como eu estava falando no início, normalmente a guarda fica para a mãe por conta do abandono. Sim. E o que o judiciário faz? Ele chama esse pai e pergunta, quanto que você pode pagar de pensão? Ele vai falar, vou pagar R$200. Tá bom. Pagou os 200.
Essa mãe que não Independente tem, do que ele... essa mãe que não tem assessoria jurídica, que tá ali pela Defensoria Pública, que a gente sabe que a Defensoria Pública é abarrotada de processos, Sim. que não tem orientação correta, e não porque o defensor público ele é um profissional incompetente, nada disso. É Sim. porque a demanda é muito alta, passa por vários profissionais ali antes de chegarem na audiência. E aí eles não têm arcabouço, não têm recurso para poder investigar se realmente esse pai recebe um salário mínimo, se recebe 2.000, e aí o juiz sentencia nesse valor. E a mãe fica com o encargo de cuidar dessa criança, que tem o capital invisível que é investido ali, que é o cuidado, o poder de cuidado, de zelo pelaquela criança. Além disso, o investimento financeiro, que ela vai ter que custear mais, porque está um desequilíbrio aí no valor da pensão, ela vai ter que investir mais. Então, é por isso que as mães, hoje em dia, vivem sobrecarregadas. É nesse sentido, é a falta de recurso, é a falta de informação, é a falta de defesa mesmo para esses vulneráveis, que infelizmente não tem. E a Defensoria Pública, ela é abarrotada de processos. Então a Defensoria Pública, o que ela vai fazer? Pelo que eu entendi, ela vai, pelo que aquele pai falou, ou aquela mãe que abandonou, porque é para se entender que as mães também, elas pagam pensão alimentícia, né? Sim. Caso elas saiam de casa e o pai fique com as crianças. Isso. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Isso, a obrigação alimentar é válida para os dois. O que acontece é que o judiciário, eles sempre analisam a necessidade da criança, né? Ali, quais são os gastos dela e a possibilidade do pagante de pensão, daquele que paga. Mas a maioria da população também recebe em torno de um salário mínimo e meio por mês. Então eles baseiam ali. Agora eu vou te perguntar, colocou lá, tá certo, ele vai pagar R$200. Se depois essa mãe, essa pessoa, esse pai, quer recorrer e consegue provar que ao invés dele receber um salário mínimo, ele recebe R$10.000, por exemplo, pelo serviço que ele faz. A pensão vai aumentar. A pensão aí ela aumenta. recorre. E o que precisa fazer? Aí a gente chama isso de revisão de alimentos. Sim. A gente pega uma sentença que foi fixada os alimentos e entra com um processo novo, alegando que houve uma modificação ali na condição financeira daquele pagante de pensão, seja o pai ou seja a mãe, e ali vai ser analisado, né, os contra-cheques, os valores até extratos bancários, para que seja aumentada o valor da pensão, né? E aí eu te pergunto o seguinte também, doutora. Essas famílias que são homoafetivos, essas famílias, crianças que são criadas, como eu fiz a abertura aqui, por avós, tios, vizinhos, crianças que são criadas por vizinhos e que os pais abandonaram. Aí, no caso, os pais abandonaram. O vizinho Sim. foi lá e pegou a criança. Esse vizinho, vou falar do vizinho, porque ele é menos comum. Acho que tios e avós são mais comuns, né? Então, falar de vizinhos. Esse vizinho pegou essa criança para criar. Tem casos assim, não? Tem casos. Aí ele vai recorrer para que os pais façam pagamento da pensão alimentícia? Ele, primeiramente, né? Se fosse um cliente ali me procurando, primeiramente seria reconhecida ali a paternidade ou a maternidade socioafetiva, que é os pais de açúcar, né? Que nós chamamos que os avós são os pais de açúcar, mas eu sempre coloco também que esses pais e essas mães que não geraram os filhos no ventre, mas geraram no coração, também são ali parte da vida daquela criança e merecem ser reconhecidos como tal. E nesse momento, o que se precisa fazer? O reconhecimento dessa paternidade, né? Colocar ali na certidão de nascimento dessa criança que ela tem um pai, que ela tem uma mãe socioafetiva. A partir dali, cobrar a pensão do biológico, né? Do pai biológico ou da mãe biológica. E normalmente, então, esses pais, esse vizinho, essa vizinha que ficou com a criança, uma vez que houve o reconhecimento da justiça, aí então ela passa a receber pensão. Isso, e não tem diferença. A partir do momento que você é reconhecido como pai socioafetivo ou mãe socioafetiva de uma criança, você tem os mesmos direitos e os mesmos deveres de um pai biológico.
Então, não há diferença. Ele tem direito de pedir a guarda da criança, tem direito à convivência com essa criança, Uau. tem direito a todos os direitos que um pai biológico teria. Puxa, que bacana isso, hein? Que legal. Então quer dizer que... E existem casos, então, que esse vizinho fica com a criança. Me lembrei que agora me deu vontade de perguntar. Já teve um caso assim diferente, engraçado, ou um caso assim curioso, de uma pessoa ter Sim. ficado com a criança de uma forma diferente, uma família diferente? Já aconteceu, não? Sim, eu já fiz a regulamentação de visitas e convivência de um trisal. Trisal? Eu falei sobre... Não, mas vem cá. Mas vem cá. Vem cá, trisal. O que quer dizer trisal para você? Você já vai colocar aí, foi uma das chamadas que eu fiz aqui, né? Sobre Red Pill. O que é Red Pill? Red Pill, não é? Trisal. Trisal. O que é trisal? Mãe solo, ela tá falando aqui agora. Agora ela vai falar sobre trisal. Tem casal não? Trisal, Como é que é? porque... Relacionamento trisal. É de isso, três? relacionamento trisal. É de só quando três? são 3 pessoas. Ah, é? Nós estamos acostumados a chamar, né, o homem e a mulher de casal, porque são 2. Sim. O trisal seriam 3 pessoas ali se relacionando. Um homem casou com a mulher. Isso. E aí eles pedem uma pessoa no relacionamento. Isso não é bigamia, não? Não é crime? Poderia ser bigamia, mas hoje em dia isso é considerado um casal. Pode! Um trisal. O trisal! Seria bigamia se eles tentassem se casar novamente com essa pessoa. Casar não. Quer dizer que casar não pode, mas eles já estão casados os dois. Coloca uma outra pessoa na relação. Essa outra pessoa, judicialmente, ela passa a ter direito nessa. Judicialmente. Judicial Calma. ainda não. Ainda está em processo de discussão essa questão. Eu já estou querendo acelerar o processo. Né? Já está em processo de discussão essa questão, porque há uma série de coisas que devem ser observadas. Que, primeiro, se um casal ali casou pelo regime de bens, tem que verificar esse regime, porque como essa pessoa que vai ser integrada... Hoje em dia não se pode ter um casamento e uma união estável em paralelo à outra, né? Então ainda não é reconhecido essa relação judicialmente, mas existem esses casais. Entra essa terceira pessoa e a ideia é que essa terceira pessoa também tenha direitos. Sim. Das duas pessoas que já... E por que que... Uma por questão sexual, trisal, né? Aí, sexualmente poderia, né? Os 3 tá ali, tá, tudo bem. Judicialmente ainda não é reconhecido. Mas aí tem um carro, seria dos 3. Uma casa seria dos 3. A ideia. Não estou falando que já, mas a ideia seria. Os direitos, é assim? Tem os bens. Seria dessa forma. E é por isso que eu falei no início, que geraria uma certa confusão ali na questão do patrimônio e tudo. Que todo mundo separa. Tudo isso vai ser. Tudo isso ainda vai ser discutido de forma judicial. Existem algumas decisões ali bem. Como eu posso dizer, bem iniciais sobre esses casos, né, de trisal, mas o trisal ele traz reflexos tanto no regime de bens como na questão da partilha de herança também, em casos, né, que um faleça e aí como é que faz o inventário, se é meeiro, se é herdeiro, então traz uma certa confusão ali para essa questão. E sobre o direito divisão. também da criança, né? Da pessoa, né? Que está ali no meio das crianças. Traz uma confusão até para nós que resolvemos essa questão, né? Então, é uma série de coisas que devem ser observadas. Se eu fosse falar de 4, seria o quê? Se trisal? Daqui a pouco pode ser de 4, de 5. Mas não é suruba, não? Ô, Rainer. Tá, sei lá, o negócio, né, bicho? Tá assim, como eu falei inicialmente, a gente precisa entender essas coisas, né? E tá muito complicado a gente acompanhar os termos, os tratos, né? As maneiras de a gente falar com as pessoas. Não é que elas estão mais delicadas somente, mas cada uma dentro do seu entendimento de gênero, né? Ela tem o seu entendimento também de como ela quer ser chamada. Então, aqui seria o trisal.
E quer dizer que com o trisal poderia cair à tona, eu tô achando. Vamos supor que a lei resolva deixar isso tudo acontecer. Aí a bigamia não é crime mais. Tá tudo certo, tudo pode ficar isso, com 3, com 4, que tá tudo certo. tudo isso teria que ser analisado, né? Não, mas assim, a ideia seria para que Sim. que não seja bigamia também. A ideia, né? Porque bigamia é crime. Sim. Então, a partir do momento que se resolver essa situação e falar que pode, quem é que decide isso? O judiciário. Já está tramitando, então, a lei, né? Isso. Não é uma lei que esteja tramitando. É que, conforme os procedimentos estão sendo feitos, os processos são sendo feitos, o juiz, ele toma decisões. E essas decisões, que a gente chama de jurisprudência, são base para nós, enquanto advogados, para fazer os procedimentos. Então, nós fazemos os processos com base na jurisprudência, e isso traz veracidade para os processos, entende? Então, essas decisões estão começando a sair. Então, isso já está começando a ser discutido dentro do judiciário. Pode virar lei. Pode virar, não tem por que não viraria, né? Que é a tendência. Isso. É a comunidade. Sim. E Red Pill? É de arrepiar esse negócio, né? Fala pra nós sobre esse trem. Eles não gostam muito de mim, eu já fui denunciada várias vezes nas minhas redes sociais, mas é um grupo, aparentemente é um grupo de homens que se sentem ali insatisfeitos com algumas questões, com alguns relacionamentos, e partem do princípio que eles têm que correr atrás do direito dos homens, que os homens estão sendo silenciados, né, nessa era digital que agora, hoje tem várias leis com perspectiva de gênero, então leis voltadas ali para as mulheres, e aí acaba surgindo um grupo que é contra essa legislação, que é contra esses direitos que são para o gênero feminino, e acabam discutindo e trazendo várias coisas para a internet. Tem algumas coisas que, né, eu até concordo, mas tem certas coisas assim que é realmente impossível concordar. Dá um exemplo para mim. Por exemplo, eles falam que a mulher tem data de validade, né? Que a partir dos 25 ela já não tem mais valor, ou a partir dos 30 ela já não tem mais valor, não é uma mulher para se casar. O quê? Então, eu gostaria de saber do que eles estão reivindicando. Além disso, eles falam que mulher solteira que tem filho não é uma mulher boa para se relacionar. Eles têm esses termos? Eles têm esses termos, e tem termos odiosos assim para a figura feminina, né? Se vocês verificarem aí, vocês provavelmente devem ter visto esse Calvo do Campari. Ele fala diversas coisas absurdas ali sobre o direito masculino, mas eles não trazem pautas sobre o direito masculino. Eles falam sobre as mulheres. Ah, tá. Coisas que as mulheres são aproveitadoras, que elas têm data de validade. E assim... Mas se a mulher tem data de validade e tem um QR Code ali para poder saber até quando ela vale, o homem também não teria, não? Sim, mas para eles, a partir dos 30 anos, o homem está no ápice. Ele começa a entrar no seu ápice, de acordo com eles, né? De acordo com eles, quer dizer, a partir dos 30, eles estão bem. Tá bonito, né? A partir dos 30, 6 é o cara. Agora, as mulheres, com 25, acabou. Larga para lá, esquece. Mas que ideia mais esquisita essa. Sim. E aí eles invadiram as redes sociais com vários conceitos, termos, porque hoje todo mundo sabe falar sobre relacionamentos, sobre ser humano, sobre tudo, sobre comportamento. Todo mundo é especialista. Todo mundo é especialista em tudo. E eles não se atentam ao que realmente está acontecendo. Pela primeira vez, as mulheres estão sendo ouvidas de fato. Sim. Sabe? Se nós pegarmos as leis, as datas das leis, a Lei Maria da Penha é de 2006. Recente. A lei do divórcio é de 2010. Recente. A lei de divórcio é de 2010, quando a mulher pode realmente se divorciar por vontade própria, sem que o homem falasse pode ou não pode. Não podia? Não podia. Como é que era? Não podia. Como é que era? O divórcio era feito da seguinte forma. Primeiro que existia uma época que não podia se divorciar de jeito nenhum. Você era casado e continuaria casado e vai morrer casado.
Só isso. É José Wilker que falava essa novela, Hoje Eu Vou Lhe Usar. É. Aí, e era usada mesmo. Exatamente. E nessa série de Gabriela, Sim. ela retrata muito bem como era o direito, como eram os relacionamentos. Doutora, ela era oprimida. Sim. Ela era sim. machucada, ela era atropelada. Eu era menino. E foi morta. Foi morta. Eu era menino quando eu vi aquela novela. Arrepio, só de pensar nisso. Eu já me senti um até hoje eu ouço a voz de José Wilker, né? José Wilker? Uhum. É José Wilker. Venha que eu vou lhe usar. E ela entrava no banheiro e ela chorava. E ele simplesmente ia lá em cima dela e fazia o que queria e saía arrumando as calças pra lá. Sim. Como se ela fosse uma coisa qualquer, um lixo, né? Sim, e era assim. Até antes. E ela não tinha direito de separar, não? Não tinha. Até antes de 1962, a mulher tinha que pedir permissão para viajar. A mulher não podia assinar um contrato. Ah, é? Um contrato. A mulher era considerada relativamente incapaz. Ela não tinha capacidade civil para poder fazer um contrato, para poder viajar. A mulher não tinha esses direitos. Ela veio adquirir isso agora, em 2010? Não, esses direitos veio agora com o Estatuto da Mulher Casada, né, que foi o Estatuto de 1962, que veio trazer essas liberdades, né, para a mulher que é um indivíduo e deveria ter esses direitos. Que ela não é uma mulher, e que ela é um indivíduo. Que ela Como homem é um Isso. indivíduo. E aí ela passa a ter atividade, Sim. né? Poder cuidar da sua vida financeira, porque a mulher não podia ter conta bancária também. Ela não podia assinar contrato? Ela não podia fazer absolutamente nada. Aí com o Estatuto da Mulher Casada veio esses direitos, né? Só que ainda eram direitos que não, assim, comparado ao dos homens, eram poucos, assim, né? Vamos ser bem sinceros. E aí o divórcio, naquela época ali, mesmo em 1962, primeiro tinha um desquite. A desquite, o que era desquite? Era a separação. A pessoa tanto que a pessoa não falava. Ela não podia pedir o desquite. A partir desse momento podia. Sim. Então, assim, não era considerado divórcio, era considerado desquite. Sim. Tanto que existem algumas mulheres assim que têm mais idade, que chegam no meu escritório e falam, eu sou desquitada. Isso. Porque ela não fala mais. Qual que é a diferença de desquite? É a mesma coisa que o divórcio. Só que ela tinha que passar por um procedimento. Ela tinha que passar por um procedimento primeiro. Ela tinha que ficar 2 anos separada de fato, que a gente fala de separação de corpos, né? Que é um em cada casa. E aí, para depois falar com o juiz perguntar: você quer mesmo se separar? Você tem certeza? Você não quer pensar? Sabe? Doutora, um direito das mulheres. Mas ela continuava ligada ali ao homem. Sim. De alguma forma, porque não estava separada. Eles davam um tempo para repensar. Tinha vários requisitos. Tem o direito de repensar, tem, mas só que ela fazia aquilo obrigada, né? Sim, ela tinha que fazer vários requisitos. E aí, em 2010, a gente tem o divórcio como direito potestativo. O que é o direito potestativo? É um direito individual, independe da vontade do outro. Hoje em dia, se você quiser se divorciar, basta ter vontade de se divorciar. Você consegue se divorciar sem precisar da anuência ou da concordância do outro cônjuge. Você tem essa liberdade. E assim, a Maria da Penha, por exemplo, veio em 2006. 2006. Recente. Ela é viva. Maria da Penha é viva, é paraplégica hoje, não é? Quantas mulheres não morreram até a promulgação dessa lei? De tanto que... Olha o que está acontecendo com Ana Hickman, né? Sim. Com tantas e tantas... A gente estava falando de Ana Hickman porque ela está na mídia, né? Uma mulher que está na televisão. Sim. E aí acaba tendo uma notoriedade maior. Mas isso acontece todo dia, né? Sim, acontece todo dia. E os relacionamentos em si são a base da nossa sociedade. E quanto mais cedo nós nos relacionamos, maior é a chance de sofrer algum tipo de trauma, de sofrer algum tipo de experiência ruim. Uhum. E eu não falo isso, não é pela questão só da idade, mas é porque você também não tem muita experiência para poder saber se aquele relacionamento vale para você. Porque eu acho que a decisão mais importante da sua vida é escolher o seu parceiro. Ana Hickman, por exemplo, ela tinha 16 anos quando ela quando ela casou-se com Alexandre. Imagina, né? 16 anos é uma criança. E ainda naquela época, há 20
20 anos, eu acho, 25 atrás, né? mais ou menos. 25 anos atrás. Imagine que nem existiam essas leis ainda. Sim. E nem existia essa mentalidade, né? Sim. Ela nem sabia que a maioria das mulheres não sabem que estão sendo agredidas, que estão sendo abusadas, elas não sabem seus direitos. E hoje, nós, enquanto advogados, temos esse papel social de trazer esse direito para essas pessoas de forma acessível Essa dentro da rede consciência. social. E aí chega um grupo falando que a mulher tem data de validade. Que é o Red Pill. Isso. Quer dizer, você acaba de conseguir a liberdade da mulher tomar as suas decisões, assinar os seus contratos e decidir se quer ou se não quer ficar. Aí chegam os Red Pill e começam a dizer que essa mulher tem data de validade, que essa mulher não presta mais se tiver um filho, que essa mulher... Então, quer dizer, é totalmente contrário do que nós, eu digo nós porque nós torcemos para isso, nós homens. Homem, tá? Eips, falando homem. Falando moleque, não. Falando homem. Nós torcemos pelo direito da mulher. Totalmente, 100%, não é 99% não. Nós, homens, torcemos, tá? E aí, esses Red Pill, isso acaba atrapalhando o processo de desenvolvimento e qualificação da mulher? Acaba atrapalhando porque você dissemina informações para um grupo masculino que deveria aprender mais sobre sua masculinidade e não sobre aquela mulher presta, aquela mulher não presta, aquela mulher não presta, ficar apontando o dedo para a mulher. Sim. Ao invés deles apoiarem do homem, se desenvolva, trabalhe, estude, faça acontecer os seus negócios, se desenvolva emocionalmente, financeiramente, para você conseguir uma mulher bacana do seu lado para que te apoie ali naquela jornada. Não. O assunto deles é falar que a mulher não presta, é falar que a mulher tem data de validade, falar que isso, aquilo, outro. Aí eu vejo que o Red Pill, o termo, o conceito, a circunstância que eles estão trazendo é do personagem José Wilker. De ter uma superioridade sobre as vontades, as leis naturais da mulher, que é a idade e as suas competências. Sim. A gente está retrocedendo na ideia deles. Porque, pelo menos não, essa questão de empoderamento da mulher ela é muito bacana e é muito válida. Que a mulher ela tem o direito de se empoderar, né? Sim. E eu acho que uma das formas mais bonitas de se empoderar, eu não digo nem financeiramente falando, porque é importante que a mulher tenha o seu trabalho, tenha o seu dinheiro, mas eu acho que a forma mais bonita de se empoderar mesmo desse papel de mulher é ser mãe, é cuidar da sua família, é estar ali presente com o seu marido, ser uma família que realmente vai construir ali pessoas que vai fazer parte de uma sociedade melhor, de uma sociedade mais justa, né? A criação desses seres humanos, dessas almas que são eternas. Então, o empoderamento, para mim, vem disso. Vem dessa mãe que não abandona seus filhos, dessa mãe que faz tudo pelos filhos, que hoje é em grande maioria no Brasil, que inspira meu trabalho. E que tem liberdade. Sim. Ou seja, ela pode fazer tudo. E ela, além disso tudo, ela ainda tem a liberdade para decidir se fica ou se não fica. Isso. Que eu acho que essa é a chave, né? Sim. Porque aí nota-se que não é uma obrigação. Muitas vezes ela ficava por obrigação. Agora, se ela quiser decidir não ficar, ela não fica. Sim. Se ela decidir ir embora, ela vai. A própria Bíblia dá o direito do livre-arbítrio para as pessoas. E esse é o grande problema. Esse é o grande problema, porque quando a mulher começa a ter a sua própria vontade, quando ela começa a ter a sua própria opinião, quando ela começa a se desenvolver intelectualmente, financeiramente, ela se torna uma ameaça para o homem, porque a segurança desses homens, é que essa mulher esteja em casa em um casulo, onde ele pode falar, mandar e desmandar. Eu vi uns 3 artigos na internet de que muitas mulheres falando, mas tem muitas mesmo, depois do que aconteceu, depois do que veio à tona, não do que aconteceu, que já vinha acontecendo há muitos anos, veio à tona o caso de Ana Hickman, muitas mulheres, inclusive muito bem informadas, gente,
Eu vivi um casamento assim, eu não sabia. Gente, eu estou num casamento assim, eu não sabia que estava sendo oprimida, eu não sabia que eu estava sendo controlada, eu não sabia que eu estava sendo manipulada. Ela estava sendo judiada, ou está sendo judiada, mas não sabia. Sim, Então, isso eu acontece quero que muito. você fale sobre liberdade. Ela Sim. tem a liberdade, né, doutora? Tem a liberdade, porém, nós, mulheres, fomos criadas para suportar. Nós temos que Suportar. aguentar. Não aguenta mais um pouquinho, ele vai mudar. Aguenta mais um pouquinho. Você não pode deixar ele é o provedor da sua casa. Como é que vai fazer? Como é que vai cuidar dos meninos? Como é que vai cuidar disso? Como é que vai cuidar daquilo? Não vai fazer escândalo, né? Então, assim, nós fomos treinadas a suportar. O amor tudo suporta, tudo crê, mas esse amor que machuca, esse amor que mazela, esse amor que destrói, ele não tem que suportar tudo, né? Sim. Até que preço a mulher ainda vai se submeter? Ou até que ponto, né? É, Que o preço ela paga. Agora, até que ponto que isso, pode até valer a que própria ponto? vida? Isso, O preço ela paga o preço da juventude dela. Ela paga o preço das coisas que ela perdeu. Ela paga o preço do que ela está vivendo hoje. Ela paga o preço de uma emoção, um condicionamento emocional totalmente fragilizado, machucado, atropelado. sim, Agora, mas até que ponto? até que O ponto? ponto da morte. Olha a Maria da Penha. Sim. Até que ponto o amor vale, né? Até que ponto esse amor que tudo suporta vai ser levado em consideração? Eu gostaria que a senhora falasse para essas mulheres. Para essas mulheres. Essas Sim, mulheres que elas pensam assim, vai acabar. Ele me bate, mas ele vai melhorar. A mãe dele disse que é para me esperar. O pai dele falou que não é para eu terminar. O pastor da minha igreja, falou que é para eu esperar um pouco. Eu sei, eu já apanhei, tô até machucado aqui, quebrou minha perna umas 2 vezes, mas ele vai melhorar. O que a senhora diz para essa mulher? ele não vai melhorar. Ele não vai melhorar, ele vai voltar cada vez mais agressivo. Ele vai tentar te manipular com palavras, ele vai continuar te agredindo, agredindo você na frente dos seus filhos. Você vai continuar nesse universo de violência. Eu sei que é muito difícil sair, é muito difícil identificar que você está em um processo de violência, mas procure ajuda. Procure uma pessoa que você realmente confia. Para mim, o pastor que fala que você tem que esperar mais um pouco porque ele vai mudar, merece ir preso junto com o agressor. Porque ele não tem noção do que essa mulher pode vir passar posteriormente a essa frase que ele está falando. Teve uma pastora que foi morta. Gente, que papo pesado, não? Não foi? Meu Teve Deus uma do pastora céu. que foi morta. Ela cantava na igreja e o pastor falou que ela tinha que continuar no casamento. Ela foi morta. Então, assim, um relacionamento ele não vale a sua vida. Seu filho não merece viver em um universo de violência. Você não merece. O filho está vendo, os filhos estão vendo a maldade que está sendo feita contra essa criança, a maldade que está sendo feita na cabeça dessa criança, na cabeça dessa mulher que ainda é uma criança. Ela parece que é uma criança, porque ela não se desenvolveu também. Mas ela tem muito medo, né, doutora? Sim. Medo e vulnerabilidade, né? Porque muitas das vezes a mulher, é igual eu falei, ela vive num casulo ali. Quanto mais vulnerável a mulher e dependente ela fica do homem, mais ela se torna um alvo fácil. Às vezes a gente olha para a agressão e a violência doméstica como um tapa na cara. E essa não é a melhor visão que a gente poderia ter. Eu acho que a melhor visão que a gente tem sobre a violência, sobre os relacionamentos abusivos, é o cerco. O homem ele vai cercando e vai minando o agressor, ele vai cercando e vai minando as fortalezas dessa Mas, vítima, doutora, a ponto dela ficar tão vulnerável que ela não consegue oferir resistência. mas eu fico pensando, como que esse cara faz isso se ele não tem nem estudo? É intuitivo? É Como é que manipulação. é isso? Ele manipula. Eu acho admiração.
Admiração não é admiração, não. Eu tenho tanto. Eu fico pensando assim, como que essa pessoa não estudou psicologia humana? Não estudou as emoções humanas? Ela não estudou as habilidades humanas? Porque um neurocientista ou um psicopata que estudou, ele sabe o que ele está fazendo. E é consciente. E ele está fazendo consciente, está manipulando, está tal. Mas ele não estudou. Como é que ele aprendeu isso? O homem convive com a mulher desde Adão e Eva. Ele sabe como que a mulher funciona. É? Então, assim, utilizando essa observação que o homem tem Natural. durante toda a vida, ele sabe quais são os pontos fracos, quais são os pontos fortes de uma mulher. Ele viu isso dentro da casa dele, muito possivelmente, porque um Uau. agressor, ele não é um agressor do nada, então isso vem de histórico familiar. Ele bate porque o avô bateu, porque o pai bateu, porque aquele amigo dele bateu. Ele Então viu ele isso aprendeu ao longo do acontecer. tempo, ele aprendeu Isso é um aprendizado conforme o tempo. E é isso que vai trazer esse agressor à tona nos dias atuais. Porque a gente tem a ideia de que a agressão veio de agora, mas era uma previsão na legislação lá de Portugal, na época que o Brasil era colônia, que os maridos poderiam bater em suas esposas como forma de correção. Mas ainda é assim em alguns países. Sim, ainda é assim. Sim, que eu vejo que ainda tem. é assim. Então, isso estava regulamentado, era lei. Então, como que a gente vai verificar? Se ela desobedecer, né? Vamos dizer que o termo seria esse. Se ela te desobedecer, você pode sentar a porrada. Sim. Ele entende que ele pode bater tranquilamente. Sim. É um direito dele. Isso. Então, isso foi trazido para o país, para o Brasil, na época que o Brasil era colônia, e isso foi se desenvolvendo, e assim, para quebrar uma cultura, nós precisamos de muito tempo. Sim. Muito tempo de educação, de incentivo ali, para poder mudar aquela estrutura. Só uma outra cultura para quebrar uma cultura. Isso. Exatamente. E aí, dar-se o silêncio porque o papo é pesado, me machucou. Sinceramente. Me machucou. A gente vai pensando, a gente vai entendendo quantas mulheres são machucadas, são magoadas, quantas mulheres elas são violentadas todos os dias. Por conta de uma cultura pobre, mesquinha, uma cultura sem nenhum tipo de visão de desenvolvimento, de crescimento, totalmente egoísta. Simplesmente porque algumas pessoas, elas ainda estão lá atrás. Aliás, lá atrás não. Eu acho que nem lá atrás era para ser assim. Nem no começo era para ser assim. Porque há algo chamado de você se tocar, né? Se tocar. Ele não se tocava antigamente, que ele é mais forte que a mulher, que ele tem mais músculo que a mulher. O crânio da mulher é menor, ele tem mais força, mas ela é muito mais inteligente que o homem, isso é cientificamente comprovado. Agora, olha só, a gente falou sobre Red Pill, essa galera aí que está arrepiando o cabelo do carpete, com ideologias, são ideias, pessoal, totalmente tirada do eixo do que nós sabemos que é certo em relação ao desenvolvimento da mulher. É o que eu tiro o meu chapéu aqui para todas as mulheres que estão arregaçando as mangas e fazendo acontecer. A gente falou sobre trisal, que essa coisa que parece, né, que se acontecer vai fazer com que bigamia deixe de ser crime. Eu fiquei muito assustado com isso. Sim. Eu estou muito assustado com isso. Não sei se você lembra. Vê aí, Rainer. Isso aí já era falado na Rede Globo de televisão. Passava uma série. Meu Deus do céu. É uma série que uma pessoa... eram dois rapazes, ficavam com a moça, né? Eu vou lembrar o nome da série daqui a pouco. Não, tinha Dona Flor e seus dois maridos. Mas tinha uma série diária que era de jovens. Era essa série, eu até não me lembro aqui agora, eram de uns surfistas e eles eram dois rapazes que eles viviam
com uma moça, que viviam com a mulher. E já há 20, 30 anos atrás já se apontava para isso, né? Já se apontava para essa possibilidade. Sim. Né? A armação ilimitada. Não era armação ilimitada, pode colocar aí. A armação ilimitada. Eu me lembro, eram 2 surfistas, aí tinha uma mulher e eles 2 viviam com ela, né? Já existia isso, tem 20 anos esse negócio. Você não lembra que você é muito nova. Sim, não me lembro. Mas ele vai falar o nome dos autores ali daqui a pouco. Armação ilimitada, eu me lembro muito bem. Era Lula e Juba. Lembrei agora, Lula e Juba. Isso. Aí eles viviam. Tinha um menininho. Cadu Moliterno. Lula e Juba, que eram chamados de Lula e Juba, olha como eu me lembro. Era o Cadu. E aí tinha um menininho no meio. E era um outro cara. E tinha uma moça. E era só uma mulher. Para eles 2. Lula e Juba, era isso mesmo. Aí chama Armação Ilimitada. Gente, parece que o tempo ele denuncia as coisas, né? Sim, com certeza. Aí tinha um menininho lá que era o filho deles. E eu entendo que aí ele vai se enquadrar aqui nessa situação aqui, de como é que ele fica, no caso dos 3, as heranças, no caso dos 3, os direitos e os deveres, no caso dos 3. Com quem fica o cachorro, por exemplo, Sim, né? inclusive tem discussão de guarda de cães de pet no é? Tem. É mesmo? E quem? Com quem que fica? Pet não é gente. Verifica essa questão. Ixi, eu falar de jeito que pet não é gente, tem gente que vai achar ruim comigo, né? Não vai no não. caso, é a tutela, né, dos bichinhos, isso é discutido no judiciário, sim, aguarda. Quem fica com... Isso o juiz vai analisar, que é um Também. caso diferente, E dá muito esse né? tipo de caso? Assim, tem acontecido bastante, porque as pessoas estão substituindo os filhos pelos cachorros. Isso tá acontecendo? Acontece bastante. Verdade? Sim, as pessoas A não pessoa querem... tá deixando de ter filho pra ter cachorro? Isso. Eu deveria ter 4 cachorros. Eu tenho 4 filhos. Aí, se meus filhos verem isso. Se eles verem. Se fosse eu nesse caso, eu ia ter 4 cachorros. Ai, é mesmo? Sim, tem essa discussão, já tem decisão sobre isso, já tem, inclusive, regulamentação de visitas para ver esses cães, assim, se separam, ali fica morando em uma casa, e aí, final de semana, cada um vê o cão, e ali vai acontecendo. E ali vai acontecendo as coisas, gente. Sinceramente, eu me emocionei, eu sorri. Eu me alegrei, a doutora, além de muito bonita, é muito simpático e muito inteligente. Existem vários, mas vários tipos de assuntos, casos, causos, né? Situações, circunstâncias, habilidades, possibilidades que nós poderíamos falar aqui nesse nosso documentário de apenas 1 horinha. Mas a gente vai deixar para uma outra vez, sabe por quê? Porque sorvete bom é aquele que a gente toma só uma bola. Para não enjoar. Chocolate gostoso é aquele que a gente come só um, que é para não enjoar. Doutora, o que a senhora diz no caso sobre... O que a senhora pensa no caso sobre as mulheres, elas quererem, eu volto lá atrás, pedir direito de pensão alimentícia? Onde é que ela procura? Quem que ela procura? Com quem que ela fala? Me fala assim do primeiro passo. Ela identificou, viu a Ana Hickman lá, ela viu não sei quem, ela falou, eu tô sendo passada para trás. Eu percebi que ele tá me manipulando. Eu percebi que... Esse é o primeiro passo, é o do reconhecimento dela. Sim. Certo? E aí, a partir daí, eu tô confuso. O que faz? Primeiramente, vá atrás de um advogado da sua confiança, de preferência que seja especialista na área de famílias, porque se você tivesse que fazer uma cirurgia para o seu filho de coração, você procuraria um clínico geral ou um cardiologista? Sim. Sim, então você procuraria um cardiologista. E a gente está tratando da sua família, então você quer o melhor para a sua família, quer a melhor solução ali para esses casos. Então procura um advogado especialista na área das famílias, relate o seu caso, ele vai averiguar e vai entrar com um procedimento judicial
tudo que é discutido no judiciário tem validade. Aquilo que é discutido fora não tem validade. Se você fizer um acordo de boca com o pai do seu filho, se você falar para ele, não, paga só R$ 300 de pensão e não precisa entrar no judiciário porque vai demorar demais, isso é conversa mole, para boi dormir. Não faça isso. Entre com o procedimento judicial, peça a pensão do seu filho, porque além de você estar garantindo o direito dele, ele está cumprindo com a sua obrigação também. O pai, ele não está lá apenas para ser amiguinho do filho, apenas para pegar no final de semana. Pai que é pai, está lá para criar e subsidiar todas as necessidades da criança. A Lei Maria da Penha, ela permite um divórcio mais rápido, acelera o processo? Sim, existe essa previsão no 14A da Lei Maria da Penha, que fala sobre o divórcio no juizado, né, de violência doméstica. Torna-se mais rápido por conta da situação que está ali acontecendo, porque como ela está numa condição ali de vulnerabilidade, o divórcio tende a sair mais rápido. Porém, existem alguns juizados que não julgam esses procedimentos porque entende que a competência é da vara de família. E por isso passa esses procedimentos para a vara competente. Mas também na vara competente, lá no juizado, no juizado não, perdão, na vara de família, tem a possibilidade de você pedir um divórcio liminar, que é um divórcio que você pede para que seja decretado ali o divórcio e posteriormente se discute a partilha de bens, a guarda, a pensão dos filhos, mas o divórcio, a separação ali é feita de forma mais rápida, perdão. Certo. Aí, olha só, o que me preocupa, no caso, é essa questão da medida protetiva. Sim. Porque o que acontece? A partir do momento que ela tomou uma decisão e que ela deu esse passo, ali ela está num campo de vulnerabilidade muito grande. Sim. Onde ele entendeu que ela abriu os olhos e vai abandoná-lo. Ele vai perder o brinquedinho dele. Você é um brinquedinho para ele, tá? Se você não sabe, você que está vivendo essa situação. Isso. É um brinquedinho, não passa disso. Ele brinca com você. Ele brinca, ele sacaneia você. Você é uma marionete. Marionete é aqueles bonequinhos que o palhaço fica manipulando. Ah, tá se sentindo mal com isso porque eu tô falando isso? É a mais pura verdade. Assuma e corrija enquanto é cedo. Até que ponto você vai ficar nessa situação? E quanto à lei, a medida protetiva, ela se decidiu de não ser mais esse brinquedinho. Ela decidiu de não ficar mais nessa situação. Ela decidiu que não vai ficar mais com esse cara. E agora? Ela tem que se deslocar à delegacia de polícia e informar o delegado que está passando por um processo de violência doméstica, né, que está ali sendo violentada. A autoridade policial ela vai verificar qual tipo de violência essa mulher teve, porque existem vários tipos de violência, tá? Não é só a violência física, existe a violência patrimonial, violência moral. O que é violência patrimonial? Patrimonial, por exemplo, ele pegar seus documentos e não te devolver. Então, você não deixar você ter uma conta bancária. E aí tem uma outra coisa, que a Ana Hickman, por exemplo, passou uma procuração para o Alexandre. E ele fez dívida que ela está sem condição de pagar a assistência médica dela agora. É uma violência patrimonial. É uma violência patrimonial. Do patrimônio. Isso. Patrimônio. Aí o que acontece? Ela havia passado uma procuração. Nós conversamos. Ela tinha 16 anos quando casou com ele. E ela passou uma procuração dando todos os direitos para ele. Eles ficaram durante muitos anos juntos. Agora, ela entendeu, entrou com um processo, e aí anula-se essa procuração com direito ou essa procuração continua? Porque ele tem uma procuração. Eu entendo que ele continua tendo direito sobre os direitos dela. E agora? Sim, o que acontece? Ela pode revogar essa procuração, porque uma pessoa ela pode revogar qualquer tipo de procuração, tá? E aí, a partir do momento que essa procuração é revogada, ela passa a ter plena posse dos atos, seja ele atos da vida civil, ou eu realmente não tenho conhecimento do que está nessa procuração, né? Porque o processo corre em segredo de justiça, a gente deveria verificar, mas toda pessoa ela tem essa possibilidade de revogar qualquer tipo de procuração.
Então, ele não teria poder. Baseado naquilo que já foi comprovado. Até sem motivo, porque uma pessoa, ela pode... Ah, tá. ela pode revogar. Ela entendeu que ela não quer mais. Isso, ela pode Ela revogar. entendeu que ela não vai mais fazer parte desse circo. Sim. Ela não vai fazer mais parte desse espetáculo ridículo. Então ela vai lá e revoga. Isso. Puxa, que maravilha, que bacana. Eu falei aqui, olha, com a doutora Camila Farias. Ela esclareceu muita coisa para mim. Nós nos entristecemos, nós nos alegramos, nós nos emocionamos. Eu não passei tantas emoções em uma entrevista como eu passei aqui com a doutora Camila. Eu realmente percebi que ela é muito sensível e muito profissional naquilo que diz, faz e naquilo que sente em relação ao que ela defende, que é o caso da mulher em relação aos seus direitos. E aí eu tô vendo a sua rede social aqui, você tem 13 mil seguidores, né? Gostaria que você falasse qual que é a sua rede social para as pessoas te procurarem, saber onde é que essas pessoas te encontram, para poder elas com você ter mais autoridade para poder ter uma vida mais próspera, uma vida de mais qualidade daqui para frente. Sim, meu Instagram é Camila Farias. Você coloca um tracinho chamado underline. Eu falo underline, mas muitas pessoas não sabem o que é isso, mas é um tracinho embaixo, ADV. Dentro desse perfil, eu trago conteúdo diário sobre o direito do seu filho, o seu direito, o direito das famílias, que é uma das minhas paixões. E lá também eu mostro também um pouco do meu dia a dia, do dia a dia de advogada, correria. Então, eu peço que você me acompanhe por lá. Lá também tem todos os meus contatos, caso você queira entrar em contato comigo. E é isso. Camila Farias, eu tô entrando aqui agora, não sei se você já entrou, ó, Camila, né? Farias. Farias, depois Isso, underline, né? Isso, ADV. Farias, faz muito bem falar que underline é um tracinho. Tá aqui, olha, ela achei aqui, ó, ADV, underline. Eu vou até seguir aqui, ó, onde é que eu mostro aqui, Rainer? Uhum. Olha aqui. Olha aqui. Tá claro, mas eu vou mostrar bem aqui, tá vendo? Aí. Viu aqui? Aê, garoto, eu vou seguir aqui, ó. Agora, tô seguindo aqui agora a doutora Camila, que eu quero entender mais sobre esse assunto. Quero mostrar para umas amigas minhas que tá sendo judiadas aí. Olha só, bacana. E aqui você pode ir no direct aqui, passar uma mensagem para ela. Ou então no link de acesso que tem aí no início. Esse link de acesso, tem um link aqui, vou clicar aqui no link. E já vai falar Camila comigo, Farias, olha que bacana, que bonito. Então, a partir daqui, fale comigo. E fala mesmo com você? Fala. Olha aí, não tem uma secretária, não? Tem a secretária que Mas fala. ela vai passar para você, né? Sim, isso. Se for o pessoal do Red Pill, não precisa nem ligar que você não vai defender. Talvez você vai ouvir. Mas a bicha do Red Pill vai caçar o advogado do capeta. Que ela não vai resolver sua vida. Pô, advogado do capeta você vai procurar, tá? Porque aqui não tem, não. Aqui, meu irmão, o buraco é mais embaixo. E quando você chegar no buraco, ainda tem uma guilhotina. Aí você ainda cai mais embaixo. Vai fazer maldade para as pessoas, para você ver. Doutora, mas que conversa bacana, sensacional. Eu gostaria que você desse para gente as suas considerações finais, né, para essas pessoas que estão nos vendo, para esses homens, mulheres que estão nos vendo, para esses homens que protegem as mulheres, que sobem a escada rolante e está atrás da sua esposa. Para aqueles homens atrás da sua esposa para proteger, porque se a escada rolante ela para, a tendência é a mulher cair para trás, então o homem está ali atrás para proteger a mulher. Para esse homem que abre a porta da mulher, a porta do carro para ela entrar. Para esse homem que está aí e que ele sabe que eles estão andando aqui no meio-fio aqui, ela está na calçada e ele está do lado esquerdo aqui para proteger, ou do lado direito e ela do lado de dentro da calçada. Nem é assim, é assim. E esse homem que quando vai no barzinho ele paga a conta. Ele paga a conta.
Entendeu? Porque ainda é assim. E eu peço a Deus que seja sempre assim. E a mulher protetora, que protege o homem, que ajuda, que empodera o homem e que faz ele se levantar, levante morto, em nome de Jesus, que você vai conseguir, né? Tem muitas mulheres que fazem isso e conseguem fazer o homem se levantar. Para vocês, homens e mulheres, um conselho especial aqui, né? Da doutora Camila, que vai deixar aqui as considerações finais. Vocês são a esperança, né, de um futuro melhor, vocês que agem de forma adequada com as suas mulheres, que tratam suas mulheres bem, que respeitam as suas companheiras, vocês são a esperança, né, de um futuro melhor, vocês estão trazendo exemplo para os seus filhos, que é o mais importante, porque a gente só muda uma sociedade ensinando a cada geração. E o conselho que eu deixo é: a família é a base de toda e qualquer sociedade. Algumas são mais complexas, outras nem tanto. Mas a gente busca todos os dias cuidar e preservar o nosso bem mais precioso, que é a família. A família, doutora. Muito bem, a gente vai agora, doutor Rainer Pereira. Nós vamos para as nossas considerações finais e a Prontifica, nossa correspondente bancário. E temos também SPR, tive lá agora, né? Empreendimentos imobiliários, Forever Idiomas, 16 anos junto com você. E mais, Extreme Fit, a academia que eu estarei neste domingo no encontro empresarial dentro da academia. Quer dizer, você é macho mesmo. GC Multimarcas, onde o Tatuzinho e todas as celebridades da televisão estão comprando carro. Rede Brooker, do meu amigo Johnny, é a rede de corretores que mais cresce, né? Casa Forte Construtora, construindo os seus sonhos. Os nossos agradecimentos especiais ao Melhor do Varejo, deste comunicador que vos fala, o melhor do varejo, treinamento de equipe e capacitação de pessoas. Jardim Botânico Shopping, nós estamos aqui no Jardim Botânico Shopping. E Dom Tatu, Dom Tatu, que fica ali na Asa Sul. E mais, Lacerda Advogados, porque você tem o seu direito. E mais, Baronesa Mídias Digitais. Tudo que você precisa sobre mídias digitais está lá na Baronesa, você não pode perder. E Quadradinho Cash, o quadradinho que mais cresce no Brasil. Eu não vi aí ainda Miami Atacadão. Não vi a Miami Atacadão, talvez a gente tenha passado batido. A Miami Atacadão fica ali à frente da Praça do Relógio, em Taguatinga Centro, e tem tudo para confeiteiro e para confeiteira também. Tudo. E tem a segunda Insana, que é uma segunda cheinha de ofertas especiais para você. Miami Atacadão. Olha que bacana, doutora. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam a gente aqui no nosso quadradinho, o quadradinho que mais cresce no Brasil. E eu repito o que eu já havia falado para você. Se ela estiver à escada rolante, você tem que estar atrás para protegê-la. Se estiver na calçada, ela está do lado de dentro da calçada e você está do lado de fora para protegê-la. Se ela vai adentrar no seu carro, vai lá, abre a porta para ela. Seja gentil, ela merece. No momento em que o neném fizer cocô na roupa, você vai lá e limpa. É sua obrigação também. Que o neném chorar durante a noite, você vai lá e acalenta o neném e deixa ela dormir, porque ela já passou um dia todo de fadiga, agonia e cansaço. Você é homem de verdade? Tá, a sua esposa vai saber se você é um homem de verdade quando você fizer o que grandes homens fazem. Um forte abraço para você, sucesso. Esse é o Quadradinho Cash, é o quadradinho que mais cresce no Brasil!